E aí, já parou para pensar como se analisa um fundo imobiliário do zero? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. O nosso objetivo aqui é destrinchar o POR 11 e, a partir dele, aprender um método de análise que funciona para qualquer FIível. Então, vamos começar. Esse aqui vai ser o nosso mapa, o nosso roteiro de análise. A gente começa com um raio-x bem rápido, depois mergulha nos indicadores e nos dividendos, até chegar naquela pergunta que todo mundo quer saber: tá caro ou tá barato? E no final, claro, a gente junta tudo para uma avaliação completa. Muito bem, vamos lá para o primeiro passo, aquele raio-x inicial. Sabe, antes de qualquer mergulho mais fundo, um investidor mais experiente sempre dá aquela olhada nos números principais. São eles que contam o comecinho da história de um ativo. E olha, de cara, o retrato já parece bem interessante. Um dividend yield de quase 14%, claro, salta aos olhos. Mas e os outros números? O que essa variação e esse tal de P sobre VP estão querendo dizer para a gente? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Ok, a gente viu os números, mas na prática, o que eles significam? Chegou a hora de abrir a nossa caixa de ferramentas e começar a decifrar a linguagem que está por trás de cada um desses indicadores. Vamos começar com a estrela do show, 13,96%. Esse número, que é bem impressionante, representa o retorno anual que o fundo pagou para os seus cotistas, só em dividendos, hein? Falando de um jeito bem simples, quanto maior o dividend yield, maior o retorno que o investimento está gerando, só com os proventos. Para quem busca renda, essa é uma métrica, assim, fundamental. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro número aqui, 0,85. Esse é o P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. E o fato dele ser menor do que 1, esse é um detalhe que faz toda a diferença para os investidores. A sacada aqui é a seguinte: um P sobre VP abaixo de 1 pode ser um sinal de que o ativo está sendo negociado no mercado por um preço menor do que o seu valor, digamos, de livro. É tipo encontrar um produto na prateleira com a etiqueta de preço mais baixa do que a soma do valor de todas as suas peças. Parece um bom negócio, né? Beleza, vamos em frente. Agora vamos ver como esses dividendos se comportaram com o passar do tempo. Afinal de contas, para quem investe focado em renda, a consistência é um fator super importante. E é aqui que a análise começa a ficar mais interessante. Olha só, o rendimento atual é ótimo, mas a média histórica dos últimos 5 anos era ainda maior, chegando a 18,5%. Essa diferença, ela nos força a perguntar: o que será que mudou no fundo para essa queda acontecer? Dando um zoom aqui nos últimos 6 meses, a gente consegue ver essa consistência na prática. Os pagamentos são bem regulares e dá para notar até um leve aumentozinho. Para quem busca aquela renda mensal mais previsível, essa estabilidade é um ponto bem positivo. Agora sim, vamos explorar aquele número do P sobre VP um pouco mais a fundo. A grande pergunta que a gente quer responder agora é: esse fundo está de fato sendo negociado com um desconto? E este slide aqui ilustra o ponto de um jeito brilhante. O preço da cota no mercado, a cotação, está em 8,10. Já o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor justo dos ativos do fundo dividido pelo número de cotas, é de 9,58. Existe uma diferença bem clara aqui, não é? Nenhum ativo vive isolado, certo? É sempre bom comparar. E olha só, quando a gente coloca o POD 111 lado a lado com a média do setor, a história se confirma. Ele parece mais barato e ainda por cima paga um dividendo um pouquinho maior. Isso, em tese, o tornaria uma opção bem atraente dentro do segmento dele. Os dados contam uma parte da história, claro, mas o sentimento de outros investidores pode acabar revelando riscos e perspectivas que os números sozinhos não conseguem mostrar. Vamos dar uma olhada no que a comunidade anda discutindo. Opa! E aqui talvez esteja uma pista para nossa pergunta lá de trás. Esse investidor levanta um ponto crucial: o maior ativo do fundo está em recuperação judicial. Essa informação, que é qualitativa, pode ser justamente a razão pela qual o P sobre VP está baixo e o dividendo caiu em relação à média. É o contexto que faltava. Por outro lado, a gente tem essa outra citação que representa uma filosofia de investimento totalmente diferente. Para algumas pessoas, uma queda no preço não é sinal de crise, e sim uma janela de oportunidade para comprar um ativo com um belo desconto. São visões diferentes do mesmo fato. Certo, então, chegou a hora de juntar todas as peças desse nosso quebra-cabeça e formar uma imagem mais completa desse estudo de caso. Então, o resumo da ópera é o seguinte: de um lado, a gente tem pontos positivos bem fortes, como esse dividend yield alto e o P sobre VP com desconto. Do outro lado, temos pontos de cautela, como as preocupações dos investidores com um ativo específico e o fato de o rendimento atual estar abaixo da média. Todo investimento tem sempre os dois lados da moeda.
Então, o que a gente aprendeu com essa análise que pode ser aplicada a qualquer FII? Primeiro, que é preciso olhar muito além do dividendo. Segundo, que o P sobre VP nos ajuda a entender se o preço está atrativo. Terceiro, que o histórico dá contexto. E quarto, e talvez o mais importante, nunca ignorar as informações que vêm da comunidade, porque elas podem revelar os riscos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com base em todos esses dados, como é que um ativo como o POR 11 poderia se encaixar em diferentes estratégias de investimento? Seria uma oportunidade para quem busca mais renda e topa o risco, ou seria um sinal de alerta para o investidor mais conservador? A resposta, claro, depende muito do perfil de cada um. Fica aí a reflexão.